Olá, nesse vídeo a gente vai começar aqui a prática 9 sobre geração de MDE no ArcGIS. Então a gente tem aqui na pasta em AM434 dados, a prática 9, onde a gente tem um geodatabase aqui com os dados da região de Viçosa, proveniente da carta topográfica 1/50.000 aqui, que abrange a cidade de Viçosa. Então aqui no ArcMap, eu com um projeto novo, eu vou salvar esse projeto dentro da prática 9, ok? Vou chamar aqui de MDE underline interpolador. E agora eu vou adicionar esses dados. Então para isso eu vou vir aqui em adicionar dados, vou criar uma conexão aqui para mim, né? Conectar uma pasta, onde eu vou pegar aqui a pasta P9, vou entrar aqui em AM434 dados, P9, vou dar OK, vai ter aqui o Geodatabase MDE Viçosa, vou entrar dentro do filtro dataset aqui, que está com os dados Inside 69 TM, e vou adicionar todos esses dados aqui. Esses dados, pessoal, são a curva de nível, que eu converti ela para ponto, todos os vértices dela, extraí os vértices dela, converti para ponto. Tem a hidrografia, né? Aqui. Tem também a curva de nível, você pode ver aqui que os pontos dela vão estar nos vértices aqui. Para fazer essa conversão, o que eu precisei fazer? Ó, eu peguei aqui esse comando no Data Management Tools, na pasta aqui Feature, e usei esse comando, ó, Feature to Point. Então ele vai pegar qualquer feição e converter para ponto. Ele vai extrair os vértices dessas linhas ou dos polígonos, ok? Então foi dessa maneira que eu fiz aqui. Como a curva de nível, se você abrir a tabela de atributos, ela já tem aqui um campo cota, automaticamente a curva de nível extraída para ponto também vai ter esse campo cota. E aqui eu tenho o limite da minha área, que não pega a carta toda, ok? Só uma parte. Essa parte aqui é a parte aqui da bacia do São Bartolomeu, ok? Então a gente vai trabalhar com esses dados aqui para a gente ver os diferentes interpoladores e como que a gente consegue gerar aí os modelos de elevação. Antes disso, pessoal, eu só vou configurar aqui a parte temática aqui dos dados, né? A simbologia. Esse limite da área aqui eu vou deixar esse rolo que ele fica transparente por dentro, né? Só vai ter a borda. Essa borda que eu vou até aumentar aqui para dar um destaque. A curva de nível já está na simbologia aqui interessante, mas se o seu tiver diferente, a gente pode escolher essa aqui, ó, ponto. E para hidrografia também tem a simbologia River aqui, ó. Então vamos habilitar ela. E os pontos aqui, ó, das curvas de nível, eu vou colocar esse círculo 1, que ele é de uma cor só. Eu vou pôr o tamanho aqui 6, ok? E vou deixar aqui a cor amarelo. Beleza? Aqui fica meio estranho aqui nesse mapa, mas quando a gente gerar o modelo vai ser interessante ter essa cor aqui. Bom, para organizar melhor aqui os dados para a gente fazer as interpolações, eu vou criar aqui um subgrupo aqui, ó, de layers, onde eu vou colocar aqui dados e vou pegar todos esses dados aqui e embutir dentro desse grupo, que aí fica fácil. Quando eu quiser só desabilitar aqui ele, não preciso ficar desabilitando vários ao mesmo tempo, ok? O primeiro interpolador que a gente vai utilizar aqui vai ser o interpolador do TIM, né? Que ele usa a rede regular de triângulo junto com a interpolação linear, que a gente viu aí nas aulas teóricas. Então, para a gente utilizar aqui esses interpoladores, a gente primeiro vai ter que vir aqui na customização, extensões, e verificar se está habilitado aqui a extensão do 3D Analyst e do Special Analyst. Você pode ver aqui que está habilitado o meu, esses três. Eu vou fechar, senão se você não tiver habilitado, só clicar aqui e fechar. Em seguida, pessoal, eu vou aqui no Arc2Box, no 3D Analyst, em Data Management, e vou ter aqui a subpasta TIM.
Aqui no team eu vou ter aqui o comando de criar o team. Bom, então aqui na descrição do comando ele fala que está criando aqui um conjunto de dados aqui de rede regular de triângulos, né? Ele pede aqui como que vai salvar aqui esse team gerado. Eu vou salvar lá na minha pasta que eu criei a conexão, P9. Eu vou colocar um nome de team, ok? Ele salva numa pasta à parte, ele não consegue salvar dentro de um geodatabase, beleza? Então vou deixar o nome de team. O sistema de coordenadas, se você quiser definir, no caso ele vai pegar já dos dados, ok? E ele vem aqui, ó, com os dados de entrada, ok? Os dados de entrada aqui, ó, é bom você habilitar aqui para mostrar esse help aqui, ok? Ele coloca aqui, ó, os dados de entrada, você vai ter aqui, ó, como escolher pontos, linhas, ok? Ou áreas. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, a curva de nível mesmo, a linha, ele vai entender aqui, ó, que o campo de altitude que ele vai pedir, que vai ser cota, que você vai ter que colocar, e ele vai ter aqui, ó, hardline, softline ou massa de pontos, né? Aqui ele não explica aqui do lado o que é, mas a gente pode vir e clicar no help. No help aqui, ó, ele vai colocar aqui nesses parâmetros, ó, que a entrada aqui, o campo de altitude, e nesse SF type, né, ele vai colocar aqui que é o tipo de feição de entrada aqui que vai usar para gerar superfícies team. Então vai tudo depender da geometria de entrada. Ele fala aqui que pontos e multipoint vão ser definidos como massa de pontos, ok? Já linhas, você pode utilizar os pontos mesmo, que são os vértices, né, dessas linhas, ou então, e você pode usar a própria linha sendo também uma break line. Então ele vai pegar a cota da linha e vai considerar ela como sendo uma linha de restrição. Já o polígono, quando você entra com o polígono aqui, ele pode entrar aqui com hard clip ou soft clip, né, que seria uma parte que você vai cortar, onde que você quer que gere a interpolação só ali, ou então o erase, que é uma área que você vai excluir ali na hora de gerar o seu team. Então tem também a parte do replace, né, que é áreas que vão ter altitude constante, e também você pode usar o fill, que ele vai preencher aí com um determinado valor. Bom, pessoal, ainda assim ele tem uma outra opção aqui embaixo, que é a restrição de Delano. Se você deixar desmarcado, ele vai usar só a triangulação Delano normal. E se você utilizar a restrição de Delano, ele já vai utilizar já o critério da triangulação Delano com restrições, que vai seguir as características do terreno aí, com as break lines, tudo mais. Então, eu vou fechar aqui o help. A gente está aqui com curva de nível, vou usar aqui hardline, softline, né? O hardline ele vai utilizar a linha mesmo, só que de forma mais bruta, o soft mais suavizado, alguma coisa do tipo assim. Eu vou deixar aqui hardline, não tem problema nenhum. Esse tag aqui não vou deixar nada, ok? Que você associa um valor numérico aqui para algum elemento. Aqui também, ó, eu vou entrar aqui com o limite da área, ok? Onde eu vou pôr aqui, ó, um soft clip, beleza? Então você pode ver que tem aqui o soft clip, erase, o replace e o fill. Então vou pôr aqui, já estou usando hard, vou usar hard clip aqui e vou utilizar aqui a restrição de Delano, beleza? Então vou dar OK para gerar. Você pode ver que ele gerou aí o team. Como a gente já estudou isso na parte teórica, você vê que ele gera aqui os triângulos planos, né? Você pode ver no alto do morro aqui, ó, como não tem ponto cotado aqui, ó, todas as interpolações que ele faz são entre pontos de mesma altitude. Então vai gerar esses triângulos planos aqui, ó, ok? Então isso é um problema aqui da modelagem team, né? A gente pode resolver isso fazendo esqueletização ou então tendo uma série de pontos cotados aí
junto com as curvas de nível. Mas aqui o que tem para a gente utilizar aqui, ó, vou desabilitar os dados aqui. Você pode ver que essa é a representação do TIM, do jeito que veio aqui para a gente. E a gente pode alterar essa representação aqui de algumas formas, né? Então você pode clicar aqui, dar duplo clique aqui na propriedade do TIM, vai ter aqui a aba geral, que normalmente é igual para todos os planos de informação, a parte de fontes, né, que ele deixou aqui sem sistema de coordenadas. Eu poderia definir o mesmo lado que era SAD69TM, mas aqui não tem problema. Ele já fala como que foi gerado, né, usando restrição de Delano, quantos pontos que foi utilizado, quantos triângulos e assim vai. E aqui, ó, tem também o fator de conversão do Z. Se você quiser dar um exagero vertical também aqui, ele coloca aqui, você pode alterar aqui que ele vai mudar, mas eu não sugiro você mexer com isso não. Em display aqui você pode colocar transparência e tudo mais. Aqui em simbologia a gente vai mexer bastante. E aqui em fields você tem aqui também uns campos que ele cria da própria estrutura, ó, de elevação, de declividade, de aspecto, o ID ali da face, do nó, tudo isso tem aqui. Outra coisa aqui, pessoal, a gente vai mexer bastante aqui na parte da simbologia, ó. Se eu tirar aqui, ó, esse Add Types, ele vai tirar as curvas de nível que ele criou ali para mim. E aí fica o TIM mesmo mais agradável de se ver, né? Porque se a gente quisesse ter essa curva de nível, era só usar a curva de nível original. A elevação você pode clicar aqui nesse elemento. E aí você pode escolher aqui diversas paletas de cores, ok? E diferentes intervalos aí, né? Eu sugiro vocês não colocarem intervalos muito grandes, porque quando a gente viu lá na aula de cartografia temática, fica difícil a gente diferenciar algumas cores aí. Apesar que aqui tá até tranquilo, porque são cores diferentes. Aqui o problema que você vai ter para diferenciar um pouquinho aqui, talvez é o marrom, né? Bom, então vou colocar aqui, por exemplo, 5 classes de cores e vou deixar esse mesma estrutura. Você vê que muda um pouquinho aí, beleza? E o modo de classificação está aqui em intervalos iguais aqui. Aqui, pessoal, se você quiser, ele tira também esse efeito de iluminação. Você pode aplicar, você vê que ele fica totalmente diferente, meio esquisito. Então não é interessante, né? É interessante a gente ter esse efeito mesmo de iluminação, que a gente consegue ver a ideia ali dos triângulos que tá ocorrendo aqui. Bom, e que o interessante é que a gente pode adicionar diferentes tipos de visualização aqui do TIM, né? Você pode clicar aqui nesse botão Add, vai ter aqui, ó, para você mostrar só a curva de nível, você mostrar os lados, ok? Os lados aqui da triangulação, ó, os triângulos. Então esse cara eu tô querendo, eu vou querer adicionar. Depois a questão do aspecto, né? Questão da elevação, declividade, ele já coloca aqui pra gente, porque ele já tem isso embutido lá que a gente viu nos campos. A questão do aspecto aqui, pessoal, é você colocar, por exemplo, a face desse relevo aqui está apontando para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Então a ideia é essa. Eu posso colocar aqui os pontos de elevação de forma graduada, ó. Vou adicionar ele também. Então vou fechar aqui, ó. E a medida, por exemplo, se eu quero colocar só os pontos de elevação, para vocês verem, ó, olha como que fica, ó. São todos os vértices que ele utilizou e que ele já coloca ali graduado de acordo com a elevação, beleza? A outra questão aqui é o slope, que é a declividade, ok? Essa declividade ele já gera aqui utilizando já a estrutura do TIM, ok? É interessante falar, pessoal, que a declividade em qualquer software de SIG, ela só vai ser
compatível se você estiver utilizando um sistema de coordenadas plano, ok? Sistema de coordenada projetado, no caso. Se você estiver usando aí coordenadas geodésicas, ele gera, mas gera uma coisa nada a ver. Beleza? Então, só dando essa informação aí. Aqui vai ter os lados, que você pode ver aqui como que foi gerada a triangulação. Então, esse edge type seria as curvas de nível e essa elevação, a nossa elevação mesmo aqui, a estrutura do TIM. Eu vou deixar com os lados, né? E esse lado aqui eu vou pôr um cinza aqui. Vou aplicar, vou dar OK. E aí, ó, quando a gente dá um zoom, você vai ver como que foi gerado toda a estrutura aqui triangular no TIM, beleza? Então, isso fica fácil para você ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e pôr aqui a elevação aqui com 9 classes, igual estava anteriormente. Acho que fica mais, está ficando mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, eu tinha aqui esses triângulos planos aqui que eu mostrei, ó, que são as curvas de nível, a mesma curva de nível. Se eu habilitar aqui o edge, ou até mesmo aqui, ó, pôr o dado por cima aqui, ó, e deixar só a curva de nível, você pode ver que ele usou aqui, ó, triângulo pegando os pontos da mesma curva de nível. Então vai gerar esse triângulo plano. Então aqui dá para a gente ver de forma certa que ele usou também a triangulação de Delano com restrições, ou seja, cada curva de nível aqui, ó, ela foi utilizada como uma break line, uma linha obrigatória. Você não vê aqui nenhum lado de triangulação cortando a linha, ok? Ele sempre vai pegar aqui o ponto da linha, o vértice da linha, como um vértice do triângulo, e um lado aqui do triângulo vai bater com a curva de nível. Então você não vai ter cruzamento aí de lados de triângulo nessa curva de nível, ok? Então, pessoal, esse aqui é o TIM que a gente gera, bem simples, bem fácil de gerar aqui com os dados. E agora eu vou mostrar aqui como que a gente edita um TIM, né? Aqui tem outras ferramentas de TIM, por exemplo, copiar um TIM, delinear a área de um TIM. Então você cria a área em volta que foi delimitado o TIM, né? Sua referência. Mas aqui a gente tem uma barra de ferramentas lá embaixo, que é o TIM Edit. Então esse TIM Edit aqui, ó, vou habilitar ele aqui. E aí, pessoal, você vai perceber que essa barra aí está inabilitada, né? Não tem ferramentas nenhum funcionando. Quando isso acontecer, você vai lá na barra de ferramentas, no 3D Analyst, e vai setar aqui a superfície TIM. Então você vai estar informando que você está trabalhando com essa superfície. Quando você setar isso, você volta lá na barra TIM Edit, vai estar totalmente habilitada. E depois você vai vir TIM Start Edit. Entrando em edição aqui no TIM, vai ter várias ferramentas, ó, parar, edição, salvar como você gerar um outro TIM, voltar à última opção salva, definir a Delano de restrição, né, se você não tivesse usado essa opção para gerar. E aqui tem algumas outras opções, ó. Por exemplo, eu vou ter aqui adicionar um ponto TIM, ok? Então você adiciona um ponto aí dentro do seu TIM para ele entrar, adicionar uma linha, ok? Ou adicionar um polígono. Já essa outra parte é para você definir aqui o lado do TIM, que aí você configurar ele para ser hard, soft ou regular. Aqui você define aqui a tag do triângulo, do lado do nó, né, o ID. E aqui para você modificar a área do TIM. Então você pode deletar algumas partes de triângulo, você vai estar alterando aqui essa área aí dos dados do TIM. Outra parte aqui é para você deletar uma break line, que já está aí, para você mover um ponto do TIM. Então talvez você mover um vértice ali, vai alterar ali a triangulação. Para você conectar aí dois nós em um TIM e para você trocar o lado do TIM.
essa ferramenta aqui é bastante utilizada, né? Aqui para você deletar um nó do TIM e aqui para você ajustar a elevação de um determinado nó. Se você viu que tem um vértice com altitude errada, você pode simplesmente mudar esse valor aí. Bom, então aqui eu vou adicionar um ponto, ó, nesse vértice aqui, ele já vai pegar a altitude da superfície, ok? Se você quiser, você pode especificar. Então, no caso, eu vou pôr um diferente. Vou colocar aqui, por exemplo, 800. Eu vou clicar aqui. Você pode ver que eu criei aí já um pico aí, né? Então, ele já alterou aqui o lado já alterou a triangulação e já inseriu esse ponto com altitude diferente. Se eu quiser vir e tirar esse ponto aqui, ó, é só vir deletar o ponto. Eu posso deletar o nó ou o nó pela área. Então, vou clicar aqui no nó, cliquei aqui, voltei ao normal, beleza? Uma outra questão que a gente pode fazer aqui também é adicionar a linha e o polígono 3D. Então, ele já vai fazer a interpolação em cima aí. Aqui eu posso mudar aqui o tipo de lado aqui que eu usei para a curva, que é hard. Posso mudar aqui para soft. Você vai ver que não vai ter tanta alteração não. Ó, vou mudar aqui para hard de novo. Bom, aqui eu tenho as tags aqui, né? Então, por exemplo, eu seleciono aqui o triângulo, esse triângulo. Você vai ver que ele está selecionando triângulo. Eu posso escolher aqui triângulo ou nó. Se eu mudar para nó, ele vai estar pegando o nó, ok? E aí eu posso mudar a tag aqui. Esse outro cara eu posso remover aqui um lado, uma parte dos meus dados aqui. Eu vou pegar na borda aqui. Então vou vir aqui, modificar a área do TIM e vou clicar para deletar esses triângulos aqui, ó. Serve para fazer esse processo aqui de retirar os triângulos. Então vou dar um Ctrl Z. Ele não vai funcionar o Ctrl Z, você vai ter que vir aqui undo, ok? Sempre ele vai pegar até o último salvamento. Então, se você alterou alguma coisa interessante, você salvar para você continuar fazendo, ok? Essa parte aqui é para você deletar uma break line. Então, vou dar um zoom aqui, ó, uma parte, para vocês verem. Você pode ver que eu dei um undo aqui, eu voltei tudo, ó. Pus os dados aqui por cima, vou vir aqui tirar uma break line, ó. Você está vendo que ele está usando já está entendendo que a break line é a curva de nível, que eu fiz a interpolação ali da triangulação Delaunay com restrições. Então, quando eu seleciono esse cara aqui, ó, clico aqui, ele já tirou essa break line. Você pode ver que ele já interpolou aqui, ó, o lado do triângulo já está ligando aqui com outros vértices e cruzando essa curva de nível, ok? Então, você vê que ele já tirou essa curva de nível como sendo break line. E também como pontos amostrais. Bom, eu vou voltar aqui, ó, no nosso último método aqui no último salvamento. Você vai ver que ele considera agora a break line aqui. Eu vou desabilitar esse comando. Esse outro aqui é mover um vértice aqui de lugar. Então, se eu clicar aqui nele e clicar no lugar que eu estou querendo mover, ele vai alterar tudo, ok? Então, vou voltar aqui. E esse comando aqui, ó, é um comando que a gente usa bastante, principalmente lá em projetos de engenharia, né? Para cartografia aqui, até que a gente não edita tanto o TIM não, mas quando a gente está num nível de detalhe maior, como obras de engenharia, né, projetos, a gente precisa alterar os lados para deixar de forma eficiente o relevo ali. Então você pode vir aqui, ó, e mudar. Por exemplo, se eu mudar aqui, ó, ele já ficou mais interessante do que esse lado aqui, né? A mesma coisa esse aqui, ó. Se eu mudar aqui, ó, você vê que vai ter uma diferença enorme aqui no relevo, né? Pode ver aqui, ó. Aqui ele já não muda. Então,
Isso aqui vai alterando bastante aqui, ó, dependendo de como que você tá com seus dados aí, ele altera bastante, né? A gente vê isso bastante em topografia, quando a gente está fazendo levantamento, por exemplo, de um talude, e o software gera a triangulação. Se você não alterar, vai ficar um talude totalmente equivocado, ó. Aqui você vê que eu alterando aqui, ó, esse aqui tava original, ó, não tá legal, né? Tá com um ângulo agudo aqui, ó. Então eu movo aqui, ele vai alterando aqui de forma mais eficiente esse relevo, né? Bom, aqui você pode ver que altera bastante aí a questão do relevo quando você vai alterando esses lados. Então, pessoal, a ideia do TIM aqui era mostrar isso. Eu vou salvar ele aqui agora, ó. Salvar, vou parar a edição. Então ele pede para salvar, sim. E tá aí o nosso TIM. Vocês viram aí a parte de edição do TIM aqui no ArcGIS. É bem tranquilo, bem fácil, dá para editar bastante coisa, ok? Então é basicamente isso aqui. Eu vou voltar aqui, ó, e vou tirar aqui esse lado, vou deixar só a elevação para ficar aqui mais interessante, ok? A visualização. Lembra aí de salvar o projeto.